Uma boa tarde de salvação com os amados irmãos, compartilhar mais uma palavra do Senhor, né? Bíblia. Aqui eu vou falar de 2 Samuel 12, né? Que se encontra, que fala o profeta Natan repreende Davi, o título, né? Para depois a gente chegarmos aonde eu quero realmente falar, que é o Salmo 51. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia no seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tomará a dar a quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul e te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e de isto é pouco, mas te acrescentaria tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei na tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Aqui, né, o Senhor, na minha Bíblia, tá assim, a misericórdia de Deus, né? Porque Natã revelou que também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Poucos homens cometem pecados tão graves como Davi, mas também poucos voltarão para Deus tão arrependido quanto ele. O arrependimento sincero de Davi levou a buscar o perdão divino, a purificação do seu coração e a renovação da vida, tornando o homem segundo o coração de Deus. Os primeiros 20 anos do reinado de Davi foram assinalados por brilhantes conquistas, mas os 20 anos restantes marcados por obscuras experiências durante anos. Satanás explorava o seu ponto fraco, levando gradualmente ao pecado e à vergonha. Finalmente, quando Deus foi a seu encontro através de Natã, ele se aquebrantou e permitiu que Deus fizesse dele um vaso novo. Somos uma nova criatura pelo poder de Deus. Podemos ficar desesperados por algum pecado grave que tenhamos cometido, mas não Deus. O Senhor envia a nós a palavra de seus profetas, através da Bíblia, com o intuito de nos restaurar a imagem do seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor, né? Não podemos expiar nossos pecados. Não podemos expiar perdão, né? Nem apagar as nossas transgressões. Não podemos purificar o nosso coração, nem tampouco impedir as tentações.
sentimos-nos fracos para controlarmos nossos pensamentos, nossos desejos e nossa imaginação. Porém, a boa notícia é que, tal qual Deus perdoou, restaurou a Davi, pode perdoar e restaurar a nós também. O amor de Deus nos é oferecido como Davi. Digamos então, este amor diz respeito a mim especialmente. Aleluia, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando ele reconheceu, né, que pecou tão somente contra o Senhor seu Deus, né? Ele foi para o templo falar com Deus. E aqui no Salmo 51 foi a oração que ele fez ali no templo, né, ao Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa é a parte que eu mais amo desse salmo, né? É o versículo 10 e o versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor, né? Não me lances fora da tua presença e não tires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e suste-me com teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui, Davi, ele reconhece, ele confessa diante de Deus o pecado dele, que ele pecou somente contra o Senhor, né? Mas uma coisa linda que ele reconhece, né? Que ele precisa ter um coração reto, né? Ele precisa ter um espírito renovado, né? E pede ao Senhor, não me lances fora da tua presença. Quem quer ser lançado fora da presença do Senhor, né? E o Senhor não rejeita a oração, o Senhor não rejeita aquele que o chama, aquele que o chega, né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação, né? Nós temos a certeza, a alegria que nós estamos caminhando, né, para a salvação, porque Deus nos convida para a santificação, para viver a santificação. Quando Davi pede aqui ao Senhor um coração novo, aqui um salmo, é um salmo penitencial, né? Um salmo de penitência, que foi composto por ele mesmo, né? Depois do seu grande e grave pecado, com Betseba. Com a angústia e o arrependimento lhe corroendo o coração, Davi expressa seus sentimentos para que outros pudessem aprender da sua vergonha e dos seus anseios. O verso 10 é o centro do salmo e ele revela a sinceridade do arrependimento de Davi, né? E muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, né? E nós vemos que nós somos mais ou menos como Davi. Nós temos temor da palavra do Senhor, somos servos, mas muitas vezes nós pecamos, né? Porque o pecado bate todo dia à nossa porta, né? Principalmente o pecado da carne, né? Muitos não conseguem vencer o pecado da carne e outros já conseguem, né, com facilidade, com tranquilidade, com amargura no seu espírito, mas vence o pecado da carne. Porque a nossa carne, nós somos seres humanos, seres carnais, e a nossa carne tende para o pecado. Então, quer dizer,
tem que ter muito equilíbrio emocional, tem que ter muita unção, muita graça do Senhor, né, para que você venha conseguir vencer a si mesmo, né, para que você não venha pecar, né? Mas a palavra de Deus diz, em João, 1 João diz, né, filhinhos, se vos pecar, vocês têm um advogado, né? Jesus é o teu advogado para advogar. Mas você tem que fazer como Davi, né? Ele fez nesse salmo. Ele foi aos pés do Senhor, foi ao templo, foi à casa de Deus e reconheceu e confessou ao Senhor o seu pecado, a sua culpa. Davi entendia que não adiantava prometer para Deus fidelidade sem antes pedir uma mudança no coração. Quando nossas atitudes, ainda que é perfeitas, não procede de um coração que ama verdadeiramente a Deus, nossa religião não passa de um legalismo disfarçado, né? É um falso crente, assim, vamos dizer, né? É um religioso. É como os profetas da antiguidade, né? Que eles iam para as praças, né? E apregoavam um jejum, uma oração em voz alta, para que todos vissem que eles estavam orando, para que eles estavam ofertando, para que eles estavam jejuando. E o Senhor disse, quando nós formos fazermos essas coisas, nós temos que fazer em secreto, né? Entra para o teu quarto e fala com o teu Deus, ali você confessa a tua culpa, né? O teu pecado, fala com Deus que Ele te ouve. Aleluia. Sem mudança de coração e o cristianismo dá força de vontade, a obediência resultante de um coração transformado por Cristo é a verdadeira conversão. A religião da força de vontade pergunta: quem é o meu próximo? A religião do novo coração ajoelha-se e ajuda. Eu costumo falar que o nosso próximo é todo aquele que está ao nosso lado, que é o nosso próximo. Acredito que você já tenha pedido a Deus um novo coração. Talvez agora mesmo você se lembre de algum pecado que a deixe deprimida e desejosa de ser outra pessoa. Quem sabe você já derramou muitas lágrimas reconhecendo que precisa mudar alguma coisa em sua vida. Se você se sente como Davi, as boas novas para você é: eu lhe tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Muitas vezes nós temos um coração pesaroso, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, não conseguimos perdoar, não conseguimos falar com Deus. Primeiramente, nós temos que fazer uma autoanálise de nós mesmos, olhar para dentro de nós, né? Porque muitas vezes o pecado, nós não conseguimos nos limpar. Se Deus diz que do teu pecado Ele não te lembra mais, por que você vai ficar lembrando daquilo, vai ficar... Porque geralmente a gente não peca sozinho, né? Geralmente peca dois, vai ficar jogando na cara do outro o teu pecado, né? A tua culpa, né? Você não se reconcilia com Deus, pede para Deus limpar o teu coração, a tua mente, né? Tirar aquele mal que te atormenta, né? Que você venha a ser uma nova criatura, que te dê maturidade espiritual, te dê maturidade psicológica, né? Porque se você não conseguir se perdoar, você não tem capacidade de perdoar ninguém. Pedir desculpas muitas vezes também não adianta. É um falso perdão, porque verdadeiramente você não perdoou. E quando a gente não perdoa, aquilo vem sempre à tona. Qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer situação, aquilo vem à tona. É como uma panela fervente que está em ebulição, né? Quando a temperatura está baixa, aquilo está calmo, né? A água está só quente, né? Tá morna. E quando a temperatura aumenta, aquilo começa a entrar em ebulição. Aí você começa, né, destilar a tua dor, a tua mágoa, o teu ressentimento, né, no outro, no teu próximo, né? E a palavra de Deus diz, né, se nós não perdoarmos, o que adianta você dizer que ama a Deus e você não perdoa o teu irmão, não perdoa o teu próximo?
É necessário que nós venhamos aprender com Jesus a perdoar, a ter um coração novo, renovado, pedir a Deus que crie em nós, né, um coração puro e renove em nós um espírito reto, e não lance fora, né, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso consolador, é o que está mais próximo de nós, porque quando Jesus ele ascendeu aos terceiros céus, ele disse: eu estou indo, mas vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, convosco. Vós não estáis só. Então não se esquece que é necessário, né, buscar o perdão, né? Aqui ainda tem a Bíblia, a minha Bíblia aqui é cultura pura, né? É muito ensinamento, muita coisa boa. Abre a nossa mente, né? Assim, um canal do entendimento, né? Este salmo é uma oração que expressa arrependimento sincero, proveniente de um coração quebrantado pelo pecado. Davi foi repreendido pelo profeta Natã após ter cometido o pecado com Betseba. E consciente da sua culpa, ele confessou o seu pecado, não apresentando nenhum pretexto, nenhuma desculpa, nenhuma intenção de justificar-se. Antes, submete-se humildemente à justiça de Deus, suplicando-lhe misericórdia. Faça como Davi e você alcançará o perdão de Deus, né? À medida que você for lendo a Bíblia, né? Livra-me dos crimes de sangue. Não acabou, não. Aqui o Salmo, né? Tem aqui o versículo 14, que ele vai até o versículo 19. Livra-me do crime de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás Deus jamais. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. A Sião aqui quer dizer a sua casa, a sua morada, né? Edifica os muros de Jerusalém, edifica a tua casa, né? À volta da tua casa, edifica a tua vida. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Porque naquele tempo se oferecia sacrifícios, né? No altar do Senhor. Hoje o sacrifício que o Senhor quer de mim e de você é um coração contrito, um coração arrependido verdadeiramente, um coração limpo de todas impurezas, de toda lascívia, de tudo que não provém do Espírito Santo. Mas, infelizmente, o pecado bate todo dia à nossa porta. E muitas vezes nós não conseguimos vencer a nossa carne, vencer a nós mesmos, né? E nós acabamos cometendo algumas falhas. Mas que nesta tarde o Senhor venha ter misericórdia de mim e de você, porque nós somos falhos, pecador, pó e cinza, mas a misericórdia do Senhor tem nos alcançado todo dia. Por isso eu glorifico o nome do Senhor e digo: Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer, para bendizer o teu santo nome, porque tu és fiel o tempo todo e a tua fidelidade dura para sempre, né? Porque mesmo quando nós falhamos, o Senhor não nos rejeita, Ele não nos joga fora, Ele não joga na nossa cara, Ele não está ali. Ele sim nos exorta para que nós venhamos nos consertar, porque Ele não se agrada de ver seu servo, sua serva, em pecado, cometendo falhas, porque o Senhor nos chama de vaso, né? Porque Ele diz que a cada manhã, né, Ele se renova, Ele nos renova, nos dá um novo ânimo, nos dá vida nova. Aquilo que aconteceu ontem, hoje já não tem mais sentido. Dependendo do que se é feito, se você não faz segundo as coisas conscientes, você tem que se examinar, porque tem coisas como Davi, né? Tem coisas que trazem consequências para o resto da vida. O Senhor perdoou Davi, mas ele disse: a espada não se afastará da tua casa, né? E falou, numerou mais ali, né? Em Samuel, 2 Samuel 12, o que iria se a suceder com ele.
mas ele aceitou e pediu a Deus perdão e suportou, porque tudo aquilo está relatado que realmente aconteceu. Mas ele suportou aquilo tudo, né? E por final Deus abençoou, né? Teve Salomão junto com Betseba. Salomão foi escolhido do Senhor, né? O nome de Salomão é Jedide, né? Amado do Senhor, né? E Salomão foi um homem que reinou no lugar do seu pai, que o Senhor escolheu para assumir, né? Para suceder ali no trono quando Davi partisse. E foi uma batalha, porque Davi tinha muitos filhos, mas o Senhor escolheu Salomão para suceder o pai ali, né? E Salomão e concedeu a Salomão sabedoria, entendimento, deu sabedoria que diz que não concederia a outro, né? O Senhor nos concede sabedoria, mas não igual ele concedeu a Salomão, né? E Salomão foi um homem sábio, né? Ele orou ao Senhor, ele construiu o templo, né, que Davi não poderia construir, que era o desejo de Davi, construir a casa do Senhor, mas ele não construiu porque ele tinha muito sangue nas mãos, porque ele era um homem de guerra. Mas ele deixou todo o material, né, porque ele disse que não daria nada ao Senhor que não lhe custasse nada, né? E assim o templo foi construído e a glória do Senhor entrou naquela casa, né? E Salomão foi bem sucedido até a rainha de Sabá, né? Passar pela sua vida. Ali começou, né, o processo de Salomão também, porque todos nós passamos processo. Muitas vezes nós começamos a nossa carreira com dificuldade, né? Nós aprendemos, superamos e vamos nos terminar bem a nossa carreira. E muitas vezes nós começamos a nossa carreira muito bem e vamos terminar muito mal. Porque tudo aquilo que é demais, tudo aquilo que é em excesso, né? Por isso que eu falo para o Senhor, eu nunca tive intenção de ter riqueza. Eu quero que o Senhor me conceda a porção acostumada, aquilo para mim que eu tenha uma vida sossegada, que eu possa pagar as minhas contas, que eu possa viver tranquilamente. Porque quando era do mundo que jogava na loteria, né, nesses jogos aí que tem, aí eu dizia, se eu ganhasse eu ia fazer isso, aquilo. E nós sabemos que a maioria daquelas pessoas que ganharam na loteria terminaram na pobreza pior do que ela se encontrava quando ganharam, né? Porque o dinheiro realmente sobe a cabeça, né? E a pessoa acaba se perdendo e fazendo loucuras, né? Então é melhor pedir ao Senhor a porção acostumada, que não venha faltar. Também não venha faltar, mas também não venha sobrar, só que você tenha o suficiente para você viver em paz, uma vida regalada, sem excessos. Amém? E assim eu termino com esta palavra, né? Até aqui o Senhor me deu uma boa tarde de salvação aos amados irmãos, que os irmãos possam compartilhar lá esse vídeo, né? Porque eu tenho um projeto social, a qual eu preciso construir o meu projeto, ele é ensinar as pessoas a ter uma profissão, aquilo que Deus me concedeu por sabedoria, né? Eu quero compartilhar com alguém, porque hoje em dia tem muita dificuldade das pessoas conseguir um trabalho porque não tem experiência, não tem conhecimento de nada. Assim, sai da escola no 2º grau, sabe mexer, fez um cursinho de computação, né? E muitos não têm oportunidade de fazer uma faculdade, um curso técnico, né? E tudo. E quando você sabe... E também carece de mão de obra, né? Costureira, cozinheira, né? Pessoas para trabalhar na área da beleza, cabeleireiro, manicure, né? Esteticista. Então, meu projeto é ensinar as pessoas, não é profissionalizar as pessoas, mas dar uma iniciação para que eles não vão para o mercado de trabalho tão crua, que eles aprendam um pouco, né? Esse é o meu projeto social, né? Deus me abençoou com um terreno, né? Que eu já consegui um terreno para fazer o projeto, mas assim, falta a construção, né? Que é mais difícil.
O terreno já tem, mas falta a construção, já tenho alguns materiais, né? Então eu conto com a colaboração dos irmãos para que esse projeto venha realmente sair do papel e venha entrar em prática, porque a minha vontade é grande de ajudar as pessoas, porque eu sofri isso, né? Eu aprendi como eu fui dotada um pouco de inteligência, né? E eu tinha muita facilidade de aprender as coisas. Eu aprendi, trabalhei em vários segmentos e aprendi observando, aprendi olhando e fui bem em todos os lugares em que eu trabalhei, eu fui muito bem, graças a Deus, né? Mas tem pessoas que têm mais dificuldade de aprender e cada pessoa tem um dom, né? Então a pessoa vai descobrir o seu dom, o seu talento. Se ela descobrir o seu dom e o seu talento, com certeza ela vai ser bem-sucedida, ela vai se dar bem, né, na sua profissão, no seu chamado e vai ter mais oportunidades. Essa é a finalidade do meu projeto, né? Embora eu já tenha a primeira mão de obra, né? O primeiro material eu vou ceder, o projeto é ceder às pessoas, ensinar, né? Porque a pessoa vem, às vezes não tem condições de comprar nada, então eu vou ceder o primeiro material. Depois a pessoa vai, né, dar o seu jeito e vai desenvolver aquilo que foi aprendido, né? E assim eu peço a colaboração dos irmãos, né, que compartilhe, né, que se inscreva nesse canal, porque esse canal é para abençoar vidas, né? Não só com a palavra, né, mas com esse projeto social, né? E assim eu agradeço a oportunidade, né? E conto com a ajuda dos irmãos. Amém?